Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? Eu já vou pedir desculpas de antemão, porque nas duas últimas semanas eu fiquei com Covid, então a gente não teve aula por conta disso, tá? Mas eu tô bem melhor. é, enfim, eu sempre tô lá no fórum para poder acompanhar. Vocês podem continuar mandando, tá? É, Só falar sobre. Muita gente tá perguntando sobre a frequência, tá? Essa lista de presença que eu mando para vocês toda aula é, é só um controle que eu tenho para saber como é que está a participação dos alunos. Por exemplo, o aluno que faz todas as atividades, provavelmente ele está participando das aulas aqui, ou ele está vendo as gravações que eu estou mandando no YouTube, tá? Agora, se o aluno não faz atividades e não tá, aí eu tenho esse controle interno para saber se ele pelo menos está acompanhando as aulas ou não, tá? Porque se não tiver, a gente tem que ver o que está acontecendo. Às vezes o aluno está com um problema em casa, ou tá sem equipamento para poder ver. Então, isso é mais um controle interno, tá? Meu. É, como que o pessoal da pedagogia está sugerindo para a gente fazer a presença, a frequência, né? Eu tô mandando atividades todo mês, então assim, mês passado eu passei duas atividades e quem fez as duas atividades ganhou as presenças no caso, são 4 aulas que eu passo no mês, né? Então ganhou as presenças. E aí quem não fez, é, por exemplo, se são duas atividades e 4 aulas, um aluno que deixa de fazer uma atividade, ele toma duas faltas. Se não fez nenhuma atividade, toma quatro, entendeu? Então é assim que está sendo feita a frequência. Se eu passar 4 atividades no mês, um para cada semana, aí vão ser é, cada atividade feita vai ser uma presença. É assim que está sendo feito, tá? Então, só para tirar essa dúvida mesmo, porque umas pessoas vieram me perguntar no chat, né, por que que tá tomando falta e tudo mais. As de agosto vai reabrir? Como assim? Reabrir? Eu acho que ele deve estar falando das atividades, professor. Reabrir as atividades de agosto. Uai, mas por que não deu tempo de fazer, não? Ou não Eu não fez? sei, professor. Eu coisei. Eu fiz. Olha, no caso eu posso colocar para entregar lá, só para ele entregar, tá? Então quem não conseguiu entregar, eu posso reabrir. Ou vocês podem, por exemplo, eu faço uma atividade depois e aí vocês entregam juntos, mas tem que me avisar. Que aí Ô, depois professor, eu considero. Oi. só uma dúvida. Tipo assim, a, a, sobre as listas de exercícios. Tem Sim. algumas atividades que eu não consigo fazer sozinho. Aí eu Tá. peço a ajuda do meu colega. Aí acaba que eu e ele faz junto. Tem problema? Não, aí vocês dois entregam. Tipo, você manda o seu, ele manda o dele. Que aí eu sei que vocês dois fizeram, tá? Só na hora que eu for olhar e tal, aí vocês podem colocar que vocês estão fazendo juntos e tudo mais, tá? Vocês colocam lá um comentário que for. Então não tem problema não, né? Porque, Não, tem tipo, não, não tem não. algumas coisas eu não entendo das suas atividades. Aí, tipo, eu pergunto os meus colegas, aí eu acabo pedindo eles para me ajudar. Aí a gente acaba fazendo junto. Tranquilo. Eu entendo o André, mas é, é melhor que não entregar, entendeu? Não tem problema não. E vocês podem fazer sim. Até porque quando a gente está na escola, a gente está aprendendo a conviver. Agora, quando a gente tá nesse período de aula online, a gente não tem o convívio mais, né? Mas vocês vão sair daqui e vão para o mercado de trabalho, vocês vão trabalhar juntos com outras pessoas.
É, então, vocês têm que aprender a fazer trabalho juntos, né? Eu não vejo problema nenhum. Só vejo vantagens, na verdade. Bom, estão todos conseguindo ver minha tela aí direitinho? Sim, professor. Me ouvindo bem, né? Uhum. Ô, Kaique, depois eu reabro pra você lá, tá? Fica tranquilo. É, Então, gente, hoje nós vamos falar sobre diagrama de colaboração, tá? É, O diagrama de colaboração, gente, ele é um diagrama de interação. A gente tem dois diagramas de interação na, na UML, tá? Que são o diagrama de colaboração e o diagrama de sequência, tá? Por que que eles são chamados de integração? Porque eles mostram, aliás, de interação, né? Porque eles mostram a maneira que um objeto vai comunicar com os outros, tá? É, Além dos objetos, a gente tem também os atores e tudo mais. Então, quando a gente tem troca de mensagens entre objetos, a gente tem uma interação, tá? Diagrama de colaboração e diagrama de sequência são diagramas que podem ser usados para mostrar interações, então troca de mensagens entre objetos, né? Então, como eu falei, esses dois são chamados de diagramas de interação. E os diagramas de interação eles ajudam muito a construir o sistema, sendo que uma boa parte do tempo ele deve ser dedicado à sua construção, tá? O que que acontece, gente? Quando a gente vai fazer a gente está fazendo os diagramas para poder fazer antes da gente implementar o sistema, a gente está fazendo é, uma parte assim, uma coisa mais visual, né? A gente não está implementando código no sistema. Então, quando a gente está fazendo diagramas de interação, a gente está mostrando tanto o diagrama de sequência como de colaboração, como que o sistema deve se comportar antes da gente já ir para o código, tá? Então, assim, se a gente está fazendo um sistema robusto, a gente precisa investir um tempo para fazer os diagramas de interação, tá? Tanto de colaboração como de... Não, Thiago, você preencher aqui no formulário, tá? É, Então, tanto de colaboração como de sequência. Bom, vamos falar um pouco sobre os diagramas de colaboração. Ele dá ênfase aos objetos que participam de uma interação, né? Enviar e receber mensagens. Então, a gente vê que o diagrama de sequência, ele tem a troca de mensagens também. Só que o diagrama de sequência, ele é mais voltado para quando que aquelas mensagens vão ser trocadas. E o diagrama de colaboração já não tem essa preocupação. Ele basicamente ele tem as associações de um objeto para o outro e mostra a sequência, tá? E lá tem a numeração das mensagens que sejam trocadas, tá? Então, por esse motivo, talvez ele seja até mais confuso de ver do que o diagrama de sequência. É, então, assim, ele não tem essa dimensão de tempo, mas ele tem ligações dos objetos, de um objeto para o outro, tá? Então, esse diagrama de colaboração são usados para modelar cenários. E cada cenário descreve uma possível sequência de eventos e ações. Então, assim, a gente tem várias atividades que um objeto vai fazer e cada, cada mensagem que vai ser trocada de um para o outro tem várias coisinhas que são feitas, tá? E o que que a gente fala de cenário? Quando a gente tá no teatro, por exemplo, a gente vai ver uma peça teatral sobre alguma coisa que acontece dentro de casa. Aí eles colocam uma mesa, um sofá, uma TV, alguma coisa assim, para criar um ambiente, né, parecido com uma casa lá. Então, quando a gente fala cenário, a gente cria um esboço de como que o sistema vai ser antes de ser implementado, tá? Tá. Então, Ô, para caso... professor, Oi? não, pode terminar de falar, depois eu Não, pergunto. pode falar, pode. Vocês podem
me perguntar, pessoal, tá? Que É dúvidas porque, tiver para falar. tipo, eu tava em dúvida, porque o diagrama de colaboração, ele pode funcionar com, tipo, outros tipo, como se fosse uma complementação com outro diagrama? Perfeito sua pergunta, André. Na verdade, quando a gente está fazendo um diagrama de OML, ele por si só, ele assim, ele faz sentido, só que a gente usa eles para poder ter uma noção de totalidade do sistema, entendeu? Então, assim, a gente está desenhando as trocas de mensagens entre os objetos. E aí os objetos, É. o objeto é uma instância de uma classe. Quais são as Uhum. classes que a gente vai ter? Aí a gente vai para o diagrama de classe, entendeu? E essas classes, elas estão atendendo a quais casos de uso? Aí a gente vai para o diagrama de casos de uso. Ou seja, na documentação do sistema, a gente precisa eh, de vários diagramas, entendeu? Para a gente poder saber de uma forma melhor como que são, como Usado. que é a arquitetura do sistema, né? Então, assim, a gente tem que, cada diagrama, ele complementa, né? Eles são complementares, para a gente poder entender melhor como é que o sistema vai ser implementado, tá? Ah, tá, professor. É Então, porque eu. o diagrama de colaboração, por exemplo, a gente pode usar o diagrama de sequência para mostrar quando essas mensagens que são trocadas vão ser feitas, entendeu? E assim por diante, tá? Então, para casos de usos complexos, são feitos vários diagramas de colaboração. Cada diagrama de colaboração é simples de entender. Então, gente, a gente usa o diagrama de colaboração para facilitar o entendimento do sistema, né? Então, assim, quando a gente tem vários casos de uso que tem muita coisa para fazer, a gente usa os diagramas de colaboração para a gente entender melhor como vão ser a troca dessas mensagens, tá? Então, gente, a- como o diagrama de caso de uso, esse aqui também começa através da interação de um ator. Um ator nada mais é que uma pessoa ou então um sistema externo, que vai mandar uma mensagem dentro do nosso sistema, tá? As ligações entre os objetos são mostradas e a direção da navegação ela pode ser indicada com as pontas de flecha. Então, assim, a gente associa um objeto com outro e a direção das trocas mensais a gente usa a ponta da flecha, tá? É, aí as mensagens elas são exibidas juntos com das ligações com uma seta direcionada. Ô, gente, as mensagens a gente usa basicamente os métodos de uma classe. O que que são métodos? São as funções, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma classe cliente, a gente pode ter um método cadastrar cliente, Professor, alterar cadastro, só um momento, alterar cadastro, tá? Então, cada mensagem dessa que são trocadas nesse diagrama de colaboração, ele diz respeito ao método. Pode perguntar, André. é porque, tipo, eu não entendi, professor. Tem como você me explicar de novo? O quê? Qual parte? Ah, sobre o diagrama de colaboração e tipo, tudo que você falou anteriormente, Ah, tá, depois que eu, depois que eu te, depois que eu te perguntei aquilo, dali tá, pra cá, porque entendi. eu não consegui entender. Tá. A interação ela vai começar a partir de um ator. Você lembra aquele bonequinho que a gente desenhava, que é o ator? Uhum, Então, entendi. ele que vai iniciar o nosso diagrama de colaboração, tá? Depois, na hora que você for ver direitinho um exemplo, você vai entender melhor. Então, as ligações entre os objetos eles são mostradas através de uma linha, basicamente, né? E a gente tem uma ponta de seta para indicar a direção, né? Quando você está numa rodovia, por exemplo, e aí a gente vê uma seta para frente e um para a direita. Uhum, Significa que ele aponta a direção que você pode ir com o carro, né?
Então, aqui é a mesma coisa, é a direção onde as mensagens vão ser trocadas, tá? Aí as mensagens elas são mostradas juntos com as setas, né? Fica do lado das setas, na verdade. E além disso, elas são numeradas. Então a gente tem lá uma mensagem, aí tem um número do lado dela para mostrar qual que é a ordem, né, que as mensagens vão ser feitas, tá? Você entendeu, André? Entendi, professor. Beleza. Obrigado. Ah, de nada. Quais são as diferenças que a gente vê no diagrama de colaboração com o diagrama de sequência, tá? O diagrama de colaboração, ele tem o objetivo de dar ênfase à estrutura organizacional dos objetos que enviam e recebem mensagens. Ele também é mais adequado quando se deseja expressar mais detalhes da colaboração entre os objetos. Então, gente, o diagrama de colaboração, ele é mais voltado para mostrar quais são os objetos que a gente vai precisar de ter no nosso sistema, tá? Lembrando que é um sistema orientado a objetos, tá? Nesses objetos, quais são as mensagens que vão ser trocadas de um para o outro? Então, ele não se preocupa em quando vai ser trocado. Ele está mais preocupado em quais são as mensagens e vai ser de qual objeto para qual outro objeto, entendeu? Já no diagrama de sequência, ele dá mais ênfase à ordem temporal, ou seja, quando essas mensagens vão ser trocadas, tá? Ele é mais simples de usar quando se deseja mostrar apenas sequências de interações. Então, esse aqui é mais voltado para as associações de objetos, diagrama de colaboração, e esse aqui é mais voltado para a sequência, tá? Tanto quando a gente vê aqui, ó, deixa eu dar um novo share aqui. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma linha de vida, né? E aí, quando a gente está trocando uma mensagem de um objeto para o outro, a gente tem um foco aqui que vai mostrar. Esse foco aqui ele tá relacionado com o escopo dessa mensagem aqui, o que que esse objeto vai fazer, tá? E aqui a gente tem, por exemplo, quando o objeto é destruído, né? Que tem esse X aqui que interrompe a linha de vida. Então, no diagrama de colaboração, a gente não tem essa noção de tempo, quanto que esse objeto vai existir, até quando, tudo mais, tá? Vou voltar aqui. Bom, no diagrama de colaboração, existe um caminho que indica como o objeto está vinculado ao outro, né? E também tem uma ordem de sequência para indicar a ordem temporal de uma mensagem. Apesar dele não ser voltado para mostrar a ordem temporal, ele tem um controlezinho aqui para a gente saber. Depois vocês vão entender melhor. A gente tem que validar e criar um exemplo, tá? O diagrama de colaboração ele mostra os objetos das classes, né? O objeto a gente sabe que é uma instância de uma classe. Então, como é que a gente sabe o que que é uma instância de uma classe? É, o... Vamos pensar numa classe veículo, tá? Então, o veículo ele tem as características dele. Ele tem o ano, ele tem o ano de fabricação, né? Ele tem o tipo de combustível que ele vai usar. Ele tem a potência dele, tem o modelo, ele tem a empresa que fabrica, né? Fabricante. E quando a gente usa, por exemplo, a gente pega lá um Gol, né? O Gol ele é da Volkswagen, o ano de fabricação a gente pode colocar 2020. A potência dele é 1.6, e assim por diante, tá? Professor, Pera aí, deixa eu só concluir aqui. É, uhum. então, gente, o Gol é um objeto da classe veículo, tá? Então, quando a gente tem uma instância de uma classe, a gente fala que essa instância é um objeto, tá? Pode falar, André. Ah, não, você já tirou minha dúvida. É isso. É por causa É, da instância que eu tava com dúvida nela.
Exatamente. A instância de uma classe é quando a gente pega essa classe e a gente usa ela para descrever algum objeto do mundo real, tá? Tá. Então, esses objetos eles participam da interação mostrando os vínculos, né? Então, assim, quais são as mensagens que um objeto vai trocar por outro? Então, se eu tenho um objeto de veículo, ele vai trocar mensagem com qual? Ele vai trocar mensagem com o objeto pedido, com compra e assim por diante. Descrevendo as mensagens que os objetos recebem e enviam. O diagrama de colaboração é isomórfico. Isso quer dizer que as mensagens elas não alteram os tipos de objetos de um para o outro, tá? Bom, aí a gente tem aqui vários tipos de objetos, né? Um objeto passivo ele é aquele que contém dados, mas ele não inicia uma atividade de controle. Ele pode enviar mensagens enquanto processa pedido normal. Então, gente, quando a gente tem um objeto que só recebe a mensagem, a gente fala que ele é um objeto passivo, tá? O objeto ativo, ele possui um processo ou fio de controle que pode iniciar atividade de controle, tá? Então, assim, não sei se vocês já ouviram falar de thread, tá? Um processo é uma coisa que executa várias atividades, né? É, uma thread é um controle onde eu posso executar vários processos ao mesmo tempo, simultâneos, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala que um processador ele tem várias threads, ele processa várias threads, significa que ele processa várias coisas ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, agora eu estou usando o Zoom, estou com o Windows aberto e estou com o LibreOffice impreso aqui, que é o PowerPoint, né, do LibreOffice. E todos estão sendo executados ao mesmo tempo. Mesmo que eu não note, né, eu vejo que ele executa várias coisas ao mesmo tempo. Cada um cada hora ele foca, mas para mim, para a gente é imperceptível. Ele está usando uma thread para poder fazer a execução desses dois processos, tá? E a anotação dele é um rebordo mais espesso. E a gente pode indicar estereótipos, né? Process e thread, por exemplo. O ator é um objeto externo que normalmente inicia uma interação. Um ator ele pode ser um sistema externo, pode ser uma pessoa, tá? Um usuário qualquer, tá? E a gente representa ele por esse bonequinho aqui. A gente tem um objeto composto e agrega outros objetos, tá? Por relação de composição. Então, assim, a gente tem objetos componentes, ligações de componentes dentro desse objeto composto. Então, a gente pode ter um objeto dentro de vários objetos, tá? E assim por diante. Que engloba vários objetos. Esse é o objeto composto, tá? Então, como é que a gente representa? O retângulo a gente usa para representar um objeto, uma instância de uma classe. As linhas, elas representam as ligações de um objeto para o outro, tá? Instâncias e associações. E as setas representam as direções, na verdade, que as mensagens vão ser enviadas de um objeto para o outro, tá? E além disso, a gente tem um número de sequência, que vai indicar a ordem de transmissões das mensagens, onde cada mensagem tem um número de sequência. Vamos fazer 10 minutos só, vamos. Mas acho que dá tempo, sim, tá? Então, como todas as mensagens têm de passar por ligações, para além das ligações presentes as instâncias, pode ser necessário indicar ligações mais dinâmicas. Então, em qualquer extremo de uma ligação, pode-se indicar o tipo de ligação, ao ponto de vista do objeto no outro extremo. Então, assim, a gente tem vários estereótipos, tá? Tem association, que indica uma instância de associação. Parâmetro, a gente tem um parâmetro de uma operação do objeto que faz a chamada. O local, ele indica uma variável do objeto que é local, que faz a chamada. Uma variável global pode ser usada por vários objetos, tá? E o self é uma autoligação. Quando você tem um objeto, ele vai ligar para ele mesmo, tá? Ele vai mandar mensagem para ele próprio.
Então, esse caso aqui são casos mais específicos, que assim, a gente raramente vai usar eles, tá? Então, objetos ele pode ser criados e destruídos durante a execução de uma interação. Então, como a gente viu no StarOML lá, quando a gente destrói um objeto, a gente pode usar esse destroyed aqui, por exemplo, tá? Quando que seria o caso de a gente usar um objeto que é destruído? Por exemplo, você está criando um pedido e dentro desse pedido você está adicionando vários itens de pedido. E aí, num dado momento, você cancela a sua compra. Então, esse pedido ele vai ser destruído, ele não vai existir mais, tá? Então, a gente usaria esse destroyed aqui, tá? O new, lá no Java, vocês lembram, né? Toda hora que a gente cria uma instância de um objeto, a gente usa o new. E o transient é criado e destruído durante a iteração, tá? Então, a gente pode ter vários objetos onde a gente cria e destrói durante a mesma interação. Um objeto ele pode mudar de estado, valores, atributos e ligações durante a execução de uma interação. Quando a gente está fazendo um jogo, por exemplo, a gente tem vários estados, né? Por exemplo, o jogador ele pode estar no estado onde ele está vivo, e aí quando a barra de vida dele chega a zero, o estado dele passa a ser morto, por exemplo. Aí a gente dá continue, ele passa a ser vivo de novo, e assim por diante, tá? Um jogo, por exemplo, ele pode estar em execução ou pode estar em game over, né? Onde ele tá, onde ele terminou, ou ele pode estar em pausa, você aperta o pause. Então, assim, esses são os estados de um objeto que ele pode ter. O estado também pode ter, tipo, o nível do jogador. Nível? Ah, Tipo, a pessoa avançou não, para o aí no caso nível seria 10. não, aí no caso seria uma variável chamada nível, se a gente for pensar num jogo, tá? Né, um nível de experiência. E aí, cada ação que ele faz, ele vai ganhando experiência, né? Aí você pode usar variáveis para somar os valores de experiência. E aí chega num determinado valor, o nível dele sobe. E assim por diante, tá? Tá, Então, obrigado. quando a gente quer replicar essas mudanças de estado, a gente usa o become, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui. Ó, esse bonequinho aqui é o ator, né? Aqui ele tá sem nome. E aí ele começa o processo em tratar. Então ele vai mandar para o objeto P da classe pedido. E aí o estado dele vira pendente. No 1.1, o pedido, become é tornar-se, tá? Se a gente for traduzir em português. Ele vai mudar do pendente para o satisfeito, né? E é isso. Mudança de estado. Depois a gente vai falar de um diagrama chamado diagrama de máquina de estado, que ele é mais voltado para esse tipo de coisa, tá? E aí a gente tem uns exemplos aqui de diagrama de colaboração. Então, ó, isso aqui é um exemplo de enviar um item para impressão. Então, a gente tem dado um determinado objeto da classe computador, ele manda imprimir um arquivo, né? O arquivo aqui seria a variável. Esse arquivo ele vai ser enviado por servidor de impressão. Então, ó, qual que ele vai tratar primeiro? Aqui o 1.1. No caso, se a impressora estiver livre, né? Ele manda o 1.1, manda o arquivo para a impressora. Agora, se a impressora estiver ocupada, ele manda para a fila. Então ele usa essa mensagem armazenar o que? O arquivo, que é a variável, tá? Manda aqui para o objeto fila e assim por diante. Então, aqui a gente tem um outro exemplo, né? O diagrama de colaboração, para o caso de uso, processar pedido da G@E limitada, onde pode-se acompanhar o caminho da interação entre as mensagens são trocados. Então, a gente tem aqui o balconista, que ele é o ator, ele que está iniciando o processo. E o que ele vai fazer? Ele vai mandar um validar cliente, né? Uma mensagem validar cliente. Aí depois ele vai criar o pedido, tá? Percebam que a gente tem uma seta
E essa seta tá apontando para cá, que é a direção, né? Então ele vai criar o pedido e adicionar. Então olha aqui, a gente tem nessa mensagem, daqui para o pedido, 2, 3, 9, 13, né? Então o que que acontece? Primeiro ele cria, depois ele adiciona. Depois, o pedido ele manda mensagem para o item de pedido, que vai ser criar o item de pedido e adicionar o produto. Então aqui, ó, essa sequência de mensagens aqui vai indicar a ordem de funcionamento das mensagens do sistema. Então aqui, ó, criar, adicionar produto, criar, no caso, o item de pedido e adicionar os produtos. Depois, o 6 obtém informação dos produtos. O 7, ele vai aqui na fatura. Aliás, tá aqui, na verdade, é dentro do item de pedido mesmo, né? Onde ele tem uma automensagem, tá vendo? Ó? Eu tenho aqui uma associação saindo e entrando dentro do item de pedido. Então ele calcula o preço, né? A direção calcula o preço. Depois, no pedido, eu tenho adicional total. Cadê o 9? O 9, calcular o total, né? Que no caso, quem vai calcular o total não seria o balconista. Isso aqui tá errado, tá? Depois, o 10, calcular a taxa. Dentro do pedido, ó, isso aqui, gente, é uma associação saindo do pedido e entrando nele mesmo. É uma automensagem, tá? Então, ó, quando ele entra aqui, ele mesmo, esse objeto da classe pedido, vai ter uma função que vai calcular a taxa, tá? Depois, calcula a taxa de transporte, calcula o preço parcial. Cadê o 13? Aqui, calcula o pagamento. No caso aqui, gente, também teria que ser teria que ser aqui também. E valia do cartão, por exemplo. O 15 cria uma fatura, tá? Então, esse aqui seria um objeto passivo, por exemplo. Ele não cria, tá vendo? E assim por diante, tá? Até chegar no final, que é o 17 aqui. 16, criar pagamento e dar baixo no produto, tá? Aqui tem um exemplo 3, onde eu tenho 3 atores diferentes, né? Ô, gente, como que a gente vai saber os atores? Dentro dos casos de uso, tá? E aí a gente tem aqui os atores de conta receber, administradora, onde eu tenho pagar cartão e aqui eu mando as variáveis por parâmetro. E assim por diante, tá? Então, gente, falta um minuto. Vocês têm mais alguma dúvida sobre essa aula? Eu acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Não, né? Beleza. Eu vou depois mandar uns exercícios, tá? Pra vocês praticarem sobre esse diagrama de colaboração. Dúvidas vocês mandam, por favor, lá no fórum, que eu vou respondendo. E bom fim de semana para vocês. E até sexta-feira que vem, tá? Abraço, se cuidem, tá bom? Fiquem em casa, se Tchau, possível. professor. Se cuida. É isso. Tchau, tchau. Obrigado, Raíssa. Tchau, tchau.